Muito boa noite! Começa agora o Jornal da RDC e você confere os principais destaques desta terça-feira. Desabastecimento. DEMAI reafirma que solução para a falta d'água na Lomba do Pinheiro e Zona Sul só virá em 3 anos e meio. Segurança Pública. Índices de criminalidade contra a vida têm redução em janeiro deste ano em comparação ao mesmo período de 2018. Ação policial. 9 pessoas foram presas em operação contra líder de facção criminosa. E ainda, confira como fica o tempo nas principais regiões do estado nesta quarta-feira. Fique conosco, o Rio Grande se conecta aqui. E o drama dos moradores da Lomba do Pinheiro que permanecem sem água teve mais um capítulo nesta terça-feira. Hoje, a Câmara de Vereadores cobrou uma oposição do DEMAI para a resolução do problema. E durante a reunião, houve protesto nas galerias do Parlamento Municipal. Os moradores da Lomba do Pinheiro ocuparam praticamente todas as cadeiras do plenário Ana Terra. A reunião da Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Câmara Municipal de Porto Alegre foi marcada pelo protesto de dezenas de pessoas que continuam sem água na zona leste da capital. A Justiça concedeu uma liminar que obriga o Departamento Municipal de Água e Esgotos a restabelecer o abastecimento de água na região em até 10 dias. O descumprimento da determinação pode gerar multa diária de até R$3.000, mas o departamento diz que ainda não foi notificado da decisão. A gente tem notícia de que houve um mandado de segurança e que houve uma expedição de liminar, mas nós não fomos notificados até as 9h30, hora que eu saí do DEMAI e vim aqui para a reunião da COSMAN, eu não tinha sido notificado, não conheço o teor. Quando tomar ciência do teor, ainda vou me reunir com a Procuradoria para ver quais são as medidas, quais são as respostas, quais são as providências necessárias. Segundo o DEMAI, a produção da estação de tratamento da Belém Novo não dá conta da demanda quando há excesso de consumo, como houve agora no início do ano, por conta das altas temperaturas. Medidas emergenciais, por enquanto, são as que foram combinadas com a Defensoria Pública, de programação de caminhões-pipas emergencialmente, né? E nós temos feito o maior esforço no Centro de Controle Operacional de dar atendimento máximo para Lomba, Agronomia e Pitinga. O caminhão-pipa não adianta. O que adianta, a solução seria iniciar os projetos de uma vez, arrumando todas as instalações, né? E aí sim dar início às obras, porque de 10 anos para cá tem projetos, tem sido falado, tem sido comunicado e ninguém resolve nada. Fica só, sai governo, entra governo e ninguém faz nada. Então, a iniciação dos projetos, das obras, tem que iniciar logo. O presidente da Comissão de Saúde e Meio Ambiente está em Brasília e pretende pressionar o governo federal para a liberação de recursos que possam agilizar a construção de uma nova estação de tratamento, que tem prazo de 3 anos e meio para ficar pronta a partir do início das obras. O Poder Executivo já esteve em Brasília, inclusive a direção do DEMAI compareceu. Tenho agendas com o Ministério da Saúde, Ministério do Meio Ambiente, também com o Ministério da Cidadania e incluímos o Ministério das Cidades para que, em nome da COSMAN, nós possamos reforçar a necessidade de agilizar a liberação desse recurso do financiamento, que é uma urgência na cidade e essa estação precisa ser construída. E agora a gente traz uma notícia positiva na área da segurança pública. Em um relatório divulgado hoje pela Secretaria de Segurança Pública do Estado, os índices de crimes contra a vida diminuíram em janeiro deste ano em comparação com o mesmo período de 2018. Em todo o Rio Grande do Sul, o homicídio doloso caiu 9,4% se comparado janeiro de 2019 com o mesmo mês do ano passado. O latrocínio, que é o roubo seguido de morte, também registrou queda, de 12,5%. No estado, 16 índices foram analisados e todos tiveram redução. O número de furtos diminuiu 27,8%. Abigeato, 46,7%. Furto de veículos caiu 25,9%. Roubos, 21,4%. Roubo de veículos, roubo de banco, furto de comércio, roubo de usuário de transporte coletivo, roubo de profissionais de transporte coletivo, ameaça contra mulheres, lesão corporal contra mulheres e estupro de mulheres também diminuíram.
E falando em segurança pública e também diminuição nos índices de criminalidade, hoje a Polícia Civil desarticulou uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas. 9 pessoas foram presas. O alvo principal era o líder da facção, conhecido como Queimado, que só foi detido depois de 3 horas de buscas. O suspeito foi encontrado em um local bem inusitado. O líder da organização, Gustavo da Silva Deporte, de 44 anos, conhecido como Queimado, estava escondido no forro de uma casa no bairro Santana. Ele havia rompido a tornozeleira eletrônica e estava pronto para fugir. Na residência, onde ele foi localizado, estavam outros jovens e uma garota que seria a atual companheira dele. Depois que nós ingressamos na casa, ele rompeu a tornozeleira e mesmo assim nós não estávamos conseguindo localizá-lo e já estávamos por sair da casa, mas não desistimos e encontramos ele. Sem dúvida alguma, ele romperia aquela tornozeleira, mesmo se nós não estivéssemos ali, e era questão de tempo até ele fugar e dar continuidade às atividades criminosas da sua quadrilha, pois, a partir de então, ele seria o único líder dessa organização criminosa em liberdade novamente. Queimado já havia sido localizado na Argentina no final de 2017 e preso em Matinhos, no litoral do Paraná, com um histórico de homicídio, tráfico de drogas, roubo a bancos, entre outros crimes. O bandido conseguiu a progressão de regime e foi incluído no sistema de monitoramento eletrônico no início deste mês. A investigação havia iniciado em 2017 com 2 chefes de organizações ainda em liberdade. Outro líder também foi preso no ano passado, Luiz Fernando da Silva Soares Júnior. O perneta foi localizado no Paraguai e encaminhado para o presídio de Mossoró. Ele é apontado como um dos fundadores dessa organização criminosa, junto com outros 2 que também foram presos pela capturas nos anos anteriores. Ele estava no Paraguai, radicado lá, e de onde exercia não só a liderança da organização criminosa, mas também e principalmente mandava armas e drogas para fortalecer a sua quadrilha no combate diuturno que estabelecem com outras organizações criminais no estado. Mais 5 pessoas foram presas na ação, entre eles uma mulher e o advogado da facção, que também seria responsável por repassar drogas para outros membros do grupo. Ao todo, desde o início, a Operação Fechamento já cumpriu 9 dos 13 mandados de prisão. De acordo com a diretora da Polícia Civil no Rio Grande do Sul, a meta principal agora da corporação é a captura e recaptura dos principais líderes de facções criminosas do estado. Seja lá no regime, no RDD, no regime diferenciado, que alguns líderes já foram para fora do estado, em prisões federais, seja aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então a determinação é foco nas lideranças que, se eles comandam o crime, mesmo presos, imagina se estiverem soltos. Excelente trabalho da Polícia Civil Gaúcha. E nesta terça-feira, o tenente-coronel Rodrigo Mor assumiu o comando de policiamento da capital. A cerimônia foi realizada nesta manhã no Palácio da Polícia, aqui em Porto Alegre. A linha de frente dos trabalhos será no combate ao tráfico de drogas, roubos a carros e pedestres aqui na capital. E agora, numa entrevista exclusiva, o tenente-coronel Mor vai falar um pouquinho pra gente sobre a linha de frente do trabalho, né, coronel? Que vai ser justamente no combate a roubo de veículos, ao tráfico de drogas. Como é que vai ser daqui pra frente? Nós temos vários focos que nós queremos trabalhar no Comando de Policiamento da Capital. Um que nós queremos trabalhar forte a questão do roubo de veículos, principalmente pelo perigo que esse crime oferece à população, de um latrocínio, de um homicídio em decorrência do roubo de carro. Então, é um crime que nos preocupa muito e que nós vamos atacar diretamente, sendo um foco aqui do nosso trabalho, E a parte da inteligência vai fazer um papel muito importante, até mesmo no que diz respeito ao tráfico de drogas, aí, que seria, vamos dizer, aí, a raiz para vários outros crimes que são cometidos e justamente que aumentam esses índices de criminalidade em vários aspectos, né? Sim, o tráfico hoje movimenta praticamente todos os demais crimes, Então, é um trabalho que nós vamos também, com o trabalho de inteligência, com o trabalho de força policial, em cima desses grupos de tráfico, E, obviamente, a gente precisa muito que a população
se conscientize que o uso de drogas é que leva a esse aumento do poder do tráfico, né? Então, se a sociedade parar ou pelo menos diminuir o consumo de drogas ilícitas, certamente a violência vai cair. Mas, independente disso, nós vamos trabalhar de forma muito forte, operações e com informações de inteligência para poder manter esses grupos sob controle. Comandante, o senhor assumiu agora o seu cargo numa época em que ainda teremos carnaval, temos ali muita mobilização e movimento também na região da Cidade Baixa, por exemplo, em que temos aí um calendário já programado com festividades de rua. Como é que vai ser o trabalho da polícia também, principalmente na Cidade Baixa, que é uma região em que é muito questionada a questão de fiscalização, de a polícia estar presente, até por conta dos moradores que reclamam bastante ali, né? A Cidade Baixa, né, teve agora recentemente esse fato grave, né? O 9º Batalhão está fazendo todo um trabalho específico ali na João Alfredo e o CPC em todo o bairro, né, somente nos finais de semana. Vamos continuar com esse trabalho, né? Os eventos que são feitos pela cidade, né? Nós vamos apoiar com policiamento, vamos dar segurança para as pessoas que querem se divertir, né? E, obviamente, que vamos procurar ao máximo, né, que as pessoas possam se divertir, e as pessoas também têm que ter a consciência, né, de se divertir, mas, ao mesmo tempo, respeitar vizinhos, respeitar o próximo, né? Que eu acho que é fundamental. Se nós conseguirmos um bom nível de educação, certamente a polícia não vai precisar trabalhar tanto e nós teremos um ótimo carnaval. A cerimônia foi realizada no Palácio da Polícia, em Porto Alegre, e contou com a participação de autoridades da Segurança Pública Gaúcha. E a diretoria da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre esteve aqui nos estúdios da RDC para conhecer um pouco da emissora na tarde desta terça-feira. Os médicos Dr. Alfredo Englert, provedor da Santa Casa, e Dr. Júlio Flávio Dornelles de Matos, diretor-geral da unidade, estiveram na emissora nesta tarde de terça-feira para conhecer os estúdios da RDC TV. Exatamente, vamos ter, acho, um grande apoio deles e nós o apoiaremos no sentido de mostrar a Santa Casa via RDC, porque nós queremos também dar as notícias de coisas boas do Rio Grande que acontecem, ainda mais no momento de crise que estamos, mas vamos sair, e é evidente que vocês, formadores de opinião, fazem muito para que a gente saia assim desse momento de tristeza, mas já estamos saindo e a Santa Casa sempre faz o seu trabalho de misericórdia. De acordo com o diretor da Santa Casa, a unidade filantrópica conta com mais de 1.100 leitos, realiza mais de 780 mil consultas por ano e mais de 6 milhões de procedimentos em serviços de diagnósticos e tratamentos para a população do estado. A Santa Casa tem investido cada vez mais em tecnologias para a área da saúde, para expandir os seus trabalhos e oferecer um melhor serviço de saúde aos gaúchos. A área da medicina é uma área que exige necessidades permanentes de investimentos em tecnologias. E nós temos aqui, com o apoio da sociedade, que nos ajuda importantemente através dos projetos que desenvolvemos, uma Santa Casa absolutamente atualizada em termos tecnológicos, procurando sempre, na dimensão maior, a qualidade e a segurança na execução do processo assistencial. Agora faz 22 graus em Porto Alegre, nós vamos a um breve intervalo, então não saia daí que a gente já volta. Nós estamos de volta com o Jornal da RDC e você nos assiste pelos canais 24 e 524 da NET, mas também pelo site www.rdctv.com.br, pelo Facebook, pelo Twitter, RDC TV Digital e, claro, siga também a nossa emissora no Instagram, onde você confere diariamente as fotos dos nossos bastidores. E agora a gente traz uma boa notícia para quem está em busca de emprego. O Cine de Porto Alegre abriu 121 vagas nesta semana. Elas estarão disponíveis até que sejam preenchidas.
O Cine Municipal realiza uma seleção para que 121 vagas de emprego sejam preenchidas. A maior oferta é para vendedor de serviços, mas também tem oportunidades para vigilante, auxiliar de limpeza, operador de balanças rodoviárias, polidor de metais, eletricista auxiliar, vendedor pracista, entre outras. Quem tiver interesse pode comparecer ao Cine, que fica entre as avenidas Sepúlveda e Mauá, no Centro Histórico, entre 8 horas da manhã e 5 da tarde. Para se candidatar, é preciso levar a carteira de trabalho e comprovante de residência. A lista completa de vagas pode ser acessada pelo site da Prefeitura, www.portoalegre.rs.gov.br. Foi divulgado na manhã de hoje o balanço financeiro do Banrisul referente ao ano passado. O Banco do Estado do Rio Grande do Sul atingiu o maior volume dos últimos 90 anos, com um lucro de 1,9 bilhão de reais em 2018. 2018 foi um ano extremamente positivo para o Banrisul. Isso é o que aponta o balanço financeiro divulgado nesta terça-feira. No ano passado, o lucro líquido representou um aumento de 20,3% em relação a 2017. Isso quer dizer que 2018 fechou o ano com 1,096 bilhão de reais. Apenas no quarto trimestre, o Banco Estatal Gaúcho teve lucro líquido recorrente de 300,1 milhões de reais, um aumento de 3,4% quando comparado com o terceiro trimestre. Porém, esse número foi 41,9% menor do que o registrado no mesmo período de 2017. Segundo a instituição, a evolução no período foi influenciada pela ampliação da margem financeira, pelo acréscimo das despesas de provisão de devedores duvidosos e pelo crescimento das receitas de tarifas e serviços. E no próximo final de semana, motoristas que pegam a Freeway devem ter atenção redobrada. Isso porque, mais uma vez, haverá pontos da rodovia bloqueados por conta de obras na nova ponte do Guaíba. Os desvios no trânsito estavam previstos para serem mantidos até às 2 horas da tarde deste domingo, mas a instalação de vigas foi concluída ainda no sábado. À noite, a pista já estava liberada nos dois sentidos. Foram pequenos pontos de lentidão, especificamente dentro do município, nos desvios. Não tivemos acidentes, nem veículos em pane que precisaram ser removidos. Então, tudo isso colaborou para encerrar algumas horas antes da previsão do DENIT. E quem trafega pela rodovia deve ficar atento. No próximo final de semana vai ter mais desvios por conta da construção. Os dois sentidos da Freeway vão ser bloqueados entre a Arena do Grêmio e o canteiro de obras a partir das 5 horas da tarde de sexta-feira, com liberação prevista para domingo às 2 horas da tarde. Próximo final de semana, a segunda etapa, mesma situação do final de semana que passou, colocação de outras vigas, mesmo tipo de bloqueio, iniciando às 5 da tarde uma faixa, depois a partir da meia-noite de sábado toda a Freeway e reabrindo às 14 horas do domingo. A conclusão da nova ponte do Guaíba está prevista para ocorrer até o segundo semestre deste ano. 80% do trabalho já foi feito. 1.200 pessoas estão envolvidas na obra, que tem um investimento de cerca de 757 milhões de reais. A extensão da obra, de uma ponta a outra, é de 5,1 quilômetros. E agora a gente fala de tempo. A terça-feira foi de temperaturas bem mais amenas em todo o estado por conta da instabilidade. Agora de noite está até bem fresquinho, vai ser bom para dormir. E em alguns bairros da capital teve registro de chuva que já vai começar a perder intensidade em todo o Rio Grande do Sul nesta quarta-feira. Em São Leopoldo, no Vale dos Sinos, o sol aparece entre muitas nuvens durante todo o dia e também à noite. A amplitude térmica será de 10 graus, mínima de 15 e máxima de 25 graus. Quem mora no norte do estado vai precisar tirar os casacos do armário. Isso porque a mínima será de apenas 9 graus em Erechim. A máxima chega aos 20 em uma quarta-feira de sol entre nuvens e sem chance de chuva. Friozinho de 13 graus na Serra Gaúcha. O céu fica nublado com possibilidade de garoa de dia e à noite. A máxima atinge os 26 graus.
Em Rio Grande, no sul do estado, o céu fica nublado pela manhã, com possibilidade de garoa. À tarde será de sol com diminuição de nuvens e à noite será de muita nebulosidade. Os termômetros variam entre 12 e 23 graus. Em Cruz Alta, os termômetros variam entre 13 e 26 graus, em uma quarta-feira com sol entre algumas nuvens. Agora a gente fala de futebol aqui no Jornal da RDC e você confere os destaques do Internacional. Tarde de representação para o Internacional depois da vitória polêmica de 2-1 contra o Juventude no estádio Alfredo Jaconi. O Internacional fez um jogo-treino hoje contra o São Paulo de Rio Grande. No primeiro tempo, o Inter marcou 2 gols, com Bruno e Sobis. Destaque para o último, que fez um bom jogo. No segundo tempo, já com o terceiro time, o Internacional deslanchou. Nonato, Camilo em 2 oportunidades e Richard marcaram. O jogo-treino terminou 6-0 para o Colorado. Quem conversou com a imprensa hoje foi o atacante Pedro Lucas, que comentou sobre com quem ele está aprendendo neste início de temporada. Eu acho que eu me senti muito feliz, me senti mesmo muito feliz e emocionado, que nem tu comentou no gol. Ainda mais depois que eu vi meus pais lá na arquibancada, lembrei de tudo que eles sempre me acompanharam desde pequenininho. Então me emocionei, acho que faz parte, todos esses anos na caminhada aí, na batalha para chegar a esse momento. Consegui fazer o primeiro gol como profissional, então me emocionei muito, fiquei muito feliz, agradecer aos companheiros também, a jogada do Neilton, não tem nem o que comentar, agradecer aos companheiros pela recepção aqui no profissional, agradecer a comissão, todo mundo, por estar me dando essa oportunidade. Agora as últimas atualizações do lado gremista. Reapresentação do Grêmio na tarde dessa terça-feira aqui no CT Presidente Luiz Carvalho, depois da conquista da Recopa Gaúcha. O Grêmio venceu a Avenida por 6-0 e com isso se tornou o melhor ataque do futebol brasileiro, superando até a equipe do Santos. A novidade da semana fica por conta do comando do próximo jogo. Vitor Hugo, auxiliar técnico, assume o time na próxima rodada diante o Brasil de Pelotas. Renato Portaluppi participou de um programa esportivo na noite de ontem no Rio de Janeiro e conseguiu a liberação para ficar por lá. Ele, junto com Alexandre Mendes, que viaja na quinta-feira, vão realizar o curso da CBF, Licença A, que acontece do dia 15 ao dia 25 de fevereiro, na Granja Comari, em Teresópolis. Eles retornam na segunda-feira, dia 25, mesmo dia da partida entre Grêmio e Veranópolis. Na reapresentação hoje, foi feito um trabalho regenerativo por parte dos jogadores, enquanto outros fizeram atividades físicas dentro do gramado. E o goleiro Paulo Vitor foi quem conversou conosco sobre esse início de temporada e a sequência como titular no gol do Grêmio. Isso vem desde 2017. No ano passado a gente terminou como a segunda melhor defesa do Brasil. Se eu não me engano, 2017 como a melhor, ou uma das melhores. Já vem virando característica do Grêmio isso. É um time que sabe jogar bastante com a bola. Isso acaba favorecendo um pouquinho. E pela competência também dos atletas, os números dizem por si só, pelos títulos que a gente vem conquistando e pela maneira que o Renato faça que a gente coloque esse estilo de jogo. Então, se deve muito ao trabalho do professor Renato, ao trabalho nosso da defesa ele traz. Acho que é o conjunto, o professor Rogerão, eu acho que todos ali fazendo a tua parte bem feita e unido, a gente espera manter isso aí até o final do campeonato. E depois das informações do esporte, nós vamos à análise de João Batista Filho. Renato Portaluppi deu uma entrevista muito boa para o Galvão Bueno ontem à noite. Aliás, como sempre, as entrevistas do Renato, principalmente exclusivas, são muito produtivas. A parte do que a gente já mais ou menos conhece, que ele está encarando a profissão a sério, porque quer uma vaga na seleção e acredita que pode ser o técnico, diz que sua hora vai chegar, embora respeite o Tite, e também de confessar algumas coisas curiosas, como já estava o Grêmio goleando por 4-0 o Avenida e ele pediu pelo menos mais 2 gols para empatar no número de gols com o Santos e também depois fazer 21 gols e ser o melhor ataque do Brasil, porque é uma coisa que o ego do Renato pede muito, ele quer o seu time jogando para frente. Agora me chamou muito a atenção uma declaração que ele deu sobre Luan, dizendo o seguinte: olha,
O Luan, ele se recuperou da lesão, está jogando, a fascite plantar prejudicou demais, ele até confessou que o fato de não ter sido convocado para a Copa do Mundo do ano passado também abalou o Luan, mas o problema foi a lesão no pé. E aí o detalhe, o Renato disse, olha, só agora, jogando com uma maior frequência, é que nós saberemos se o Luan está ou não plenamente recuperado da sua lesão no pé. Isso é muito preocupante, porque até pouco tempo atrás se tinham muitos boatos e burburinho, eu sei que não é o ideal, mas faz parte do contexto da vida de todo mundo, de que o Luan tinha uma lesão crônica e que jamais curaria essa lesão na planta do pé, até por isso a negociação estaria sendo facilitada para o Cruzeiro. Mas quando o Renato diz que o Luan ainda não tem 100% de garantia de que está curado e de que com a repetição do esforço que ele está fazendo a partir de agora, jogando com mais frequência, isso pode acarretar num novo problema para o Luan, aí é uma baita dor de cabeça. Porque bem disse Duda Crefe, o Luan é a contratação que não se gastou nada. Ele foi um cara recuperado do elenco do Tricolor. Então tomara que não seja nada e que a gente veja... E o Jornal da RDC fica por aqui. Uma ótima noite. Amanhã outras notícias ao meio-dia no Rio Grande em Movimento. Fique agora com o Cruzando as Conversas. Tchau, tchau.